A lei mostrou para você que você não tem condições de cumprir as exigências. Porque a lei não pode salvar o homem. Meu Deus, a ser manso, humilde, meu Deus, venha dar segundo os preceitos da tua vontade, ó Pai. Meu Deus, ser conosco, fala conosco através, meu Deus, dos teus louvores, da tua palavra, meu Deus, e venha ser prioridade, primazia aqui neste lugar. Joga por terra, meu Deus, te pedimos novamente todo mal, toda ação do inimigo, meu Deus, que não venha prevalecer neste lugar, mas a tua presença, Deus, venha ser real aqui, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Juntos a louvar teu nome.
cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Louve, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua mão em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e um digno de louvor, a cidade do nosso Deus do santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer, cante com força, salva, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Deus, é grato, então ouve, aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Vamos adorar Jesus. Fica de pé comigo, por gentileza, por favor. Glória a Deus. Maravilha. Amados, a paz do Senhor a todos. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17 ao 20.
Mateus capítulo de número 5, 17 ao 20. Hoje nós faríamos aqui a leitura até no verso 48, mas não vai dar tempo, é muita coisa para tratarmos em apenas uma terça-feira. Então nós vamos fazer a leitura do verso 17 ao 20, vamos ficar apenas com essa porção hoje da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Amém? Vamos fazer a leitura do verso 18, toda a igreja, apenas uma única voz, no 3, no verso 18. 1, 2, 3. Queridos, hoje nós vamos falar acerca de um assunto muito importante mesmo, porque Jesus vai tratar aqui acerca da base da salvação do homem. O versículo de número 17, ele vai tratar acerca da lei e os profetas, que os religiosos estavam dizendo que Jesus estava contradizendo ou estava chocando com os seus ensinamentos. Então, quando nós olhamos o versículo de número 17 ao versículo de número 20, Jesus estava destacando a importância da lei. E por que ele estava destacando a importância da lei? Porque os religiosos estavam dizendo que Jesus estava descumprindo a lei de Deus. Eles estavam dizendo que Jesus estava indo contra aos 10 mandamentos, as leis de Moisés, que são 613 preceitos, os profetas e os anciãos. E Jesus estava dizendo que, na verdade, ele não estava fazendo nada disso. O versículo de número 17 é muito claro. Se você puder me acompanhar aí, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus, em nenhum momento da sua caminhada, desde a sua vida, início da vida, até a sua morte na cruz, ele em nenhum momento descumpriu a lei. Se nós observarmos em alguns momentos da vida de Jesus, nós vamos ver que alguns pontos são contraditórios, porque os religiosos dizem: você não pode curar um homem em um dia de sábado, ou você não pode se alimentar em um dia de sábado, porque assim está escrito na lei. Mas isso não estava escrito na lei, isso era uma distorção do que os escribas e os fariseus ensinavam. Então o fato de Jesus curar um homem no sábado, ele não estava quebrando a lei. Na verdade, Jesus também é o Senhor do sábado. O que ele estava ensinando é que os religiosos haviam distorcido a lei e estavam dizendo que ele estava quebrando a lei. Nós vamos tratar sobre isso na próxima terça-feira, porque a hermenêutica dos fariseus era totalmente equivocada. Jesus vai falar acerca de 6 coisas, na verdade. Ele vai falar sobre a falsa interpretação que eles tinham de não matarás, a falsa interpretação que ele tinha acerca do adultério, do casamento, também de jurar pelo nome do Senhor, ou pela recompensa olho por olho e dente por dente, e também sobre amarás o teu próximo. Isso é para a próxima terça. Mas para vocês entenderem, que Jesus estava dizendo aqui é que ele nunca havia quebrado a lei. Ele estava dizendo aqui que ele veio para cumprir a lei. Quando nós olhamos os 66 livros da Bíblia, nós vamos entender que o Antigo Testamento, ele é o quê? É uma promessa. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos Jesus e vimos o quê? O cumprimento dessa promessa. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê a sombra
daquela promessa. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos o quê? A realidade da promessa. Então Jesus, ele nunca quebrou a lei. Jesus, ele nunca veio para abolir a lei ou para prorrogar. Ele não veio para ser contra a lei. Na verdade, foi ao contrário. Ele veio para cumprir, e ele está nos ensinando o motivo dele cumprir a lei. Agora eu quero que você passeie comigo. Eu preciso, Vanessa, da sua ajuda hoje muito, tá bom? Nós precisamos entender o que é a lei de Deus. Que lei é essa que Jesus está dizendo aqui, ó? Não cuideis que vim destruir a lei. Quando nós estamos falando da lei de Deus, as nossas camisas dos congressos estão estampadas, né? A lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Primeiro, a lei do Senhor pode ser o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Segundo, a lei de Deus pode ser a lei e os profetas. Olha o que diz o versículo de número 1. Ele diz assim, ó: não vim para descumprir a lei ou os profetas. Por quê? A lei de Deus ou os profetas, a palavra que saía da boca do profeta. Assim diz o Senhor, era a palavra que saía da boca do profeta. E lei também pode ser os 10 mandamentos. Claro que o que Jesus está tratando aqui é acerca de ritos que os fariseus, os religiosos estavam colocando em cima do povo. Mas que lei é essa? Essa lei é a lei de Deus. Quando nós abrimos lá em Romanos 7,12, pode começar, Vanessa, Romanos 7,12, a palavra do Senhor diz assim, ó: e assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O que é a lei de Deus? A palavra do Senhor, Romanos 7,12, está nos dizendo: primeiro, a lei é santa. Segundo, o mandamento, os 10 mandamentos, os mandamentos do Senhor, ele é santo, ele é justo e ele é bom. Agora vai para o verso 14, Vanessa. Olha o que diz, só a primeira parte do verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, a lei que Jesus está dizendo aqui, ele está falando da mesma lei que Paulo está tratando. E o que é essa lei, irmãos? É uma lei boa, uma lei que rege a vida do homem. Essa lei é a vontade de Deus. A lei santa, justa, boa, espiritual que Paulo está tratando é a lei que dá o norte à vida de todo homem. Então a lei é perfeita, não existe problemas com a lei, não existe nada que Jesus poderia dizer: eu não vou cumprir a lei, porque na verdade a lei está errada. Não, a lei é boa, o mandamento é santo, justo, bom, a lei é espiritual. Foi o que Paulo disse aqui. Quando nós olhamos o povo de Israel, a gente observa que o povo de Israel é um povo privilegiado. E eu vou explicar a você por quê. Quando Deus escolheu a nação de Israel, Deus deu algo maravilhoso para Israel. O que foi? Os oráculos, a lei. As outras nações não tinham a lei de Deus, os oráculos de Deus. As outras nações tinham a revelação natural. O que era a revelação natural? O sol, as plantas, os animais. As outras nações só poderiam ver Deus através da revelação natural. Mas Israel não. Israel, além da revelação natural, Israel tinha um oráculo, a promessa. Israel deveria ser o quê? Luz para todas as nações. Mas fica comigo na minha linha de raciocínio, veja bem. Se a lei, ela é boa, ela é santa, ela é justa e é espiritual, por que a lei não pode salvar o homem? Jamais poderíamos explicar o versículo 17 sem explicar o porquê a lei não pode salvar o homem. Se Deus está dizendo que a lei é santa, ela é santa. Se Deus está dizendo que a lei é boa, quem somos nós para dizer: não, pastor, a lei não é boa, os 10 mandamentos não servem para a nossa igreja? Quem somos nós? Ninguém. Jesus disse que ele veio cumprir a lei. Mas por que a lei não pode salvar o homem? Vamos entender isso aqui. Gálatas capítulo de número 3 diz assim a palavra do Senhor: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Maldito
aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Olha que texto explicando sobre a lei. O texto está dizendo que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então o texto está em contradição, porque o mesmo Paulo que escreveu Romanos, escreveu Gálatas. Ele está dizendo: a lei é santa, o mandamento é bom, a lei é espiritual. Agora o mesmo Paulo está dizendo: todos os que estão debaixo das obras da lei, eles estão debaixo de maldição. Mas veja bem, aí ele vai concluir, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, a lei é santa, pastor? É. O mandamento é santo, pastor? É. Ele é espiritual, pastor? É. Então aonde está o problema da lei? O problema não está na lei, mas está no relacionamento entre a lei e o homem. Fique comigo nessa linha de raciocínio, porque Tiago escreveu o seguinte: todo aquele que luta para cumprir todos os mandamentos, mas tropeça em um, ele é culpado de todos. Então a lei, ela é perfeita, a lei, ela é boa. Agora Gálatas 3:11, só passar o dedinho aí, olha o que Paulo vai escrever. Ainda é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. O que é a lei? A lei é um espelho. E porque ninguém aqui hoje pode dizer assim, eu posso ser salvo pelo meu esforço, pela minha dedicação. Por que não pode? Eu vou responder para você. Imagine que você tem uma queimadura no rosto, e eu estou querendo ser bonzinho com você. A queimadura foi feia, está feio o negócio, mas você ainda não olhou no espelho, você não viu essa queimadura, e você chega para mim, e eu como seu pastor não quero deixar você mal. Pastor, está muito feio o meu rosto, eu vou deixar para você bem, vou deixar você bem, vou dizer: não está tão feio, na verdade não está tão mal. Se você colocar um óculos, ou se você passar uma pó no seu rosto, vai melhorar. O que eu estou fazendo com você é o quê? Lhe enganando. Porque na verdade o seu rosto está feio, porque na verdade a queimadura deformou o seu rosto. O que é a lei? A lei, a palavra do Senhor, ela é o seguinte: a palavra do Senhor é um espelho. A palavra do Senhor é quando você se coloca diante dela, e ela não vai maquiar, e não vai dizer na verdade que você é bonitinho, não. Ela vai mostrar realmente quem você é. A palavra de Deus diz: não furtarás, não matarás, não adulterarás, não terás outro Deus diante de ti, não cobiçais a mulher, a propriedade do teu próximo. E muitas dessas coisas nós cometemos dentro do nosso coração. Então vem a lei como espelho, a lei de Deus, o mandamento de Deus, como espelho, e ela mostra a sua feiura, ela mostra quem realmente você é, e você não consegue encontrar salvação nela. Sabe por que você não consegue? Porque todas as vezes ela aponta o dedo para você, ela coloca o dedo na sua ferida, e ela mostra que você não é digno de estar aqui, que Deus é santo e você não pode estar diante de um Deus santo. Mas o problema está na lei? Ele não está na lei. Eu quero que você analise um versículo comigo. Olha só, Romanos 8, verso de número 3. Olha só, Romanos 8:3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Espera aí, visto que estava enferma, lei enferma, a lei é impotente para salvar? Sim, mas o que Paulo disse é que a lei é boa, santa, justa, espiritual. E por que ela é impotente para salvar? Porque a impotência da lei não está na lei, a impotência da lei está em mim e está em você. A lei é boa, o grande problema é que ninguém consegue cumprir as exigências que a lei exige.
Agora, se você pegar o versículo de número 17 e você pegar com Romanos 3, 8, 3, você vai entender o 17. Porque Jesus está dizendo: eu vim cumprir a lei. O que você não pode fazer, eu fiz. A lei de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus é um Deus justo e Ele quer justiça. Se o homem pecou, ele tem que morrer. Vem Jesus cumprindo a lei. Nasce e Ele cumpre cabalmente toda a lei. Agora olha o que Paulo está dizendo. Portanto, que era impossível a lei, os 10 mandamentos, o Pentateuco, a lei, a santa lei do Senhor, não tinha como, porque estava enferma na carne. Se levanta uma lei, eu vou explicar melhor. Se levanta uma lei, e a lei é boa, santa, justa, é perfeita, você não vê defeito nela. Só que do outro lado tem alguém com imperfeições, nunca consegue cumprir a lei. O que a lei faz? Sempre condena, sempre condena, sempre condena. Nunca essa pessoa consegue estar satisfeita. Agora fica comigo aqui, nós já vamos chegar numa conclusão. Eu já ouvi gente falando assim, eu não pedi Jesus para morrer por mim. O que eu tenho a ver com Jesus que morreu há 2000 anos atrás? E a resposta é: você tem tudo a ver com a morte de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele não precisava vir cumprir a lei. Ele não. Só que a lei condena toda a humanidade. Paulo vai explicar uma coisa em Romanos 7, 1 ao 6. Eu quero trabalhar esse texto com vocês hoje. Romanos 7, de 1 ao 6. Que todo crente deve saber disso. Paulo vai dizer que o crente ou uma pessoa, ele está ligada debaixo da lei todo o tempo que vive. Está escrito lá: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Ponto. Segura aí, interrogação, a pergunta que ele está fazendo. Mas o ponto é na fala. Veja bem, se eu cometo um crime, eu estou vivo, seja aqui, seja em outro estado, seja em outro país. Eles vão pegar a mim e vão me prender, porque eu estou vivo. A lei tem domínio sobre mim todo tempo que eu vivo. Mas se eu morrer, como que a lei vai fazer cumprir a justiça em mim? Eu estou lá assinando 10 processos da justiça. Eu morri, os 10 processos foram arquivados, naturalmente, porque eu morri. Eles vão cobrar quem? A minha esposa, que não cometeu os delitos? Não, Paulo está explicando. Porque a lei tem domínio sobre o homem em todo o tempo que vive. Agora versículo de número 2, olha lá, verso 2. Ele vai explicar: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, livre está da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Veja bem, nós temos uma lei, e nessa lei, nesse casamento, Paulo diz que a lei é o marido. E nós temos uma mulher. Essa mulher, na verdade, são os seres humanos. Esse casamento entre a lei e os seres humanos é abusivo. E eu vou explicar por que ele é abusivo. E ele não é abusivo por conta da impotência da lei, porque a lei, na verdade, é perfeita. A lei é boa. O marido chega em casa e diz assim: eu quero a casa limpa. É a lei, não pode pecar, não pode transgredir. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é passar o dedo na porta. Ele chega, está sujo, mulher está reprovada. O casamento que Paulo está nos apresentando. Nesse casamento tem o marido. O marido diz: hoje eu quero almoçar. A mulher vai fazer o almoço, queima o arroz. O marido diz: está reprovado, você não sabe fazer o almoço. Esse marido desse relacionamento é a lei, e o homem nunca pode se safar, o homem nunca pode se escorregar, porque na verdade esse relacionamento é entre uma pessoa perfeita e uma pessoa imperfeita. Quem está entendendo, diga amém. Paulo está dizendo o seguinte: quando nós
Estamos ligados à lei, mas estamos ligados a um homem, marido perfeito. Nós estamos debaixo do jugo da lei, e por isso ninguém pode satisfazer a lei. Ninguém pode satisfazer esse marido. Aí Paulo vai dizer o seguinte: porém, esse vínculo só tem a autoridade, só tem valia enquanto os dois estão vivos. Porque se tem um casamento entre um homem e uma mulher, a mulher só está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se morrer o marido, ela está viúva, e ela pode casar com quem ela quiser. Aí Paulo estava explicando aqui do batismo. Ele disse o seguinte: todos nós, irmãos, estávamos ligados à lei, estávamos sendo condenados e subjugados pela lei. Porém, quando você se batizou, olha o que diz o verso de número, bota aí no 3 aqui, vamos ler todo mundo junto. Verso número 3. 4, bota no 4, para adiantar. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Por quê? Porque quando você se batizou, agora você não está mais debaixo da lei. Mas a lei não é o problema, você é o problema. E você não está mais debaixo da lei pelo corpo de Cristo, para que sejais outro. Ou seja, você morreu quando você se batizou? Quem crê que morreu quando se batizou? Diga amém. Se você morreu, agora legalmente você pode casar com quem você quiser. Isso é espiritual, pelo amor de Deus. Você pode casar com quem você quiser. Aí o texto está dizendo: daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. A lei nos condenava. Eu olhava para a lei, ela é boa, santa, justa e espiritual, porém eu nunca conseguia satisfazer ela. Quando eu me batizei, eu ressuscitei como Cristo ressuscitou, e agora eu caso, ou eu faço uma aliança com Cristo, e a lei agora já não pode mais me condenar, porque todas as vezes que eu olho para Cristo e creio nele, quem cumpriu a lei, meu irmão? Jesus Cristo. E ele é o fim da lei. Mas não que a lei não possa ser válida mais no nosso tempo, não é isso. Agora vamos para o outro, verso 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Verso 6 para finalizar. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Agora vamos mais um, Gálatas 3:24, para a gente finalizar essa parte aqui. Gálatas 3:24 diz assim: olha a lei aí de novo. De maneira que a lei nos serviu de aio. Paulo disse assim, ó, pode ficar nesse texto aí mesmo, vou citar outro aqui. Paulo disse assim, ó: porque eu não saberia o que era pecado se a lei dissesse: não cobiçarás. O homem precisa da lei. Por que o homem precisa da lei? Porque Paulo estava dizendo aqui, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é a lei? Ela botou um espelho diante de você, e você achou que você era a última bolacha do pacote, que você era bom, era perfeito, cumpriu os mandamentos. A lei mostrou para você que você não tem condições de cumprir as exigências de Deus. Sabe o que a lei fez? A lei diante de você, nossa, que homem feio, que pessoa com postura monstruosa, e a lei olhou para você e disse: comigo aqui você não vai ter nada. Aí sabe o que a lei fez? Apontou para Cristo. É o que Paulo está dizendo. Ele vai dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio. Ela pegou na nossa mão e disse: eu não posso salvar você, mas eu tenho caminho. Pegou a sua mão, levou até a Cristo e te entregou nos pés dele. Está escrito ali, porque ele nos conduziu a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Não existe jeito para você. Você está lá, meu Deus, eu vou morrer, os meus pecados vão me matar, e a lei está dizendo: é isso que é para você, a minha exigência é alta e você não pode cumprir. Aí a lei de repente diz: eu vou ser bonzinho com você, eu vou te conduzir a Cristo. E a palavra do Senhor diz que a lei nos leva até a Cristo. Quem dera se todo crente tivesse esse entendimento.
Tem crente que acha que quando ele está bem, é quando Deus ama ele. Se ele comete um erro de manhã, Deus não me ama mais. Nós tratamos isso aqui da imutabilidade de Deus. Deus não muda quem Ele é pela sua postura. Ele não muda. Nós temos que entender, meus irmãos, que quando nós estamos ligados a Cristo, o que a palavra diz? Nenhuma condenação há aos que estão em Cristo. Se você cometeu um pecado ontem, Jesus morreu por esse pecado. Se você cometeu um pecado hoje, Jesus morreu por este pecado. Se você cometeu um pecado amanhã, Jesus também já morreu por este pecado, porque Ele cumpriu a lei cabalmente, Ele cumpriu toda a lei. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas não é aquela coisa de sem vergonha, não, ok? Peca premeditado. Eu estou falando de pecado, errar o alvo. Eu estou falando de falar demais, tropeçar, perder muitas vezes aquela comunhão. É isso que eu estou falando. Agora é o último, eu prometo, para a gente passar para o segundo ponto. Romanos 10:4. Romanos 10:4 diz assim. Todos juntos aqui, para ficar entendido isso. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Congela aí. Alguém pode ser salvo pelas obras? Não. Pastor, se eu devolver meu dízimo, eu vou ser salvo? Com letras garrafais? Não. Pastor, se eu vier à escola dominical, eu serei salvo? Não. O que leva o homem a ser salvo? O que leva o homem a ser salvo é crer em Jesus Cristo, e através da justificação do seu Filho amado, Filho de Deus, nas nossas vidas é que somos salvos. Você entende que você com 30 anos de crente pode estar aí sentado aí, e o camarada que chegou aqui hoje, ele pode ser justificado da mesma maneira que você, porque a única coisa que salva o homem é crer em Cristo. Não é subir convento a pé de joelho, não é deitar em cama de prego, não é colocar bombas no seu corpo e explodir um avião. O que leva um homem a ser salvo em Cristo é maravilhoso, porque não custou nada para você, mas para Ele custou a última gota do seu sangue. Agora, Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei. Eu precisava cumprir ela, eu precisava observar tudo que nela estava escrito. Para quê, pastor? Para que Deus visse perfeição no sacrifício e eu pudesse salvar cada um de vocês. Versículo de número 18, olha aí. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui hoje. Eu quero falar sobre a infalibilidade da palavra de Deus. O texto que nós estamos lendo aqui está dizendo que a palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus é inerrante. O que significa isso? 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, diz assim, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Preste a sua atenção. Nada que nós temos aqui na nossa mão da palavra de Deus, seja no ano de 1405 a.C., quando Moisés escreveu Gênesis, seja Gênesis 1:1, ou seja Apocalipse 21:22, quando João escreveu 95 depois de Cristo, tudo que temos na nossa mão não é de particular interpretação. O que temos aqui não é mente de homem. O que temos nas nossas mãos não é pensamentos humanos e projetos humanos. A palavra do Senhor está dizendo: porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá, ou deixará vai tirar e vai deixar de acontecer. Aí Pedro vem dizendo, sabendo primeiramente isso,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que significa isso? A Bíblia é a mente de Deus. Pastor, como é a mente de Deus? Leia a Bíblia e você vai saber. Pastor, eu quero saber qual que é a vontade de Deus. Leia a Bíblia e você vai saber a vontade de Deus. Pastor, eu queria saber a personalidade de Deus. Como que Deus é? Como que Deus age? Como que o temperamento dele? Leia a Bíblia e você vai saber. Tudo que você quiser saber sobre Deus. Pastor, eu quero tocar o coração de Deus. Leia a Bíblia. Pastor, eu quero saber qual que é os planos de Deus. Leia a Bíblia. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, aqui está revelada toda a vontade de Deus. 1.500 a 1.600 anos foi escrita a Bíblia. Quase 40 autores diferentes, tempos diferentes, culturas diferentes, homens diferentes, mas o que um falou bateu com o outro. A palavra de Deus está dizendo, porque a profecia ela nunca foi produzida por vontade de homem. E Jesus está dizendo, ele não está falando assim, o céu e a terra vai passar. Ele está dizendo assim, ainda que os céus e a terra passe, nada que está escrito na lei, nos profetas, tudo que está escrito aqui vai cumprir, porque essa palavra não é palavra de homem, mas é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é Deus falando aquilo que Ele quer com a sua igreja. Agora, olha que coisa maravilhosa, Isaías 55, versos 10 e 11, esse eu preciso no telão. Olha que coisa, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e a brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Jesus, aqui a palavra do Senhor, o profeta Ezequiel está fazendo uma pergunta aqui. A pergunta é uma pergunta criativa, porque o texto está afirmando, mas você precisa fazer uma pergunta. Peraí, tem condição da chuva cair e depois voltar? Reversa, na chuva não tem como. Pode ter na internet, na chuva. Aqui não, a chuva desce, cai e fica. Você já viu a neve descer e depois a neve voltar? Não há essa possibilidade. Qual que é a função da chuva quando ela cai? A chuva, quando ela cai, ela rega a terra. Quando ela rega a terra, a planta tem os seus nutrientes suficientes para nascer, e a planta brota. Quando a planta brota, nasce o fruto. Quando nasce o fruto, o homem come. Quando o homem come, ele fica farto, ele se alimenta. Agora olha o verso de número 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. A chuva desce e não volta, o orvalho molha e também não volta. O que acontece? É nutriente para a terra produzir fruto, para o fruto alimentar o homem, para o homem ficar satisfeito. Deus estava dizendo, assim é a minha palavra. Quando eu botar ela na boca de um profeta, quando você vê alguém pregando a palavra de Deus, não é ele, é o próprio Deus, e ela vai fazer o que lhe apraz. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Assim é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Isso é maravilhoso, irmãos, porque qualquer um de nós aqui que nos atrevermos a abrir a Bíblia, acabou. Você não é mais simplesmente um mero mortal, você é um mensageiro de Deus. A chuva, faz a chuva voltar, faz o orvalho voltar lá para o céu, quer que você volta? Não tem mais jeito. Ela vai vir, vai molhar aquele ramo vai nascer, e aquele fruto vai alimentar os homens. E a palavra do Senhor está dizendo, assim é a minha palavra. Por isso a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava nos mostrando aqui no versículo de número 18
que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, irmãos, ela não vai voltar vazia. A palavra do Senhor vai cumprir tudo que está escrito. Olha bem para mim, que a gente vai finalizar já, mas eu quero que você guarde e impregne esse texto na tábua do seu coração. 66 livros inspirados, 1189 capítulos banhados da presença de Deus, 31.173 versículos que são recheados da sabedoria de Deus, 700 mil palavras que estão cheias da presença de Deus. É a própria boca de Deus. Não existe um versículo aqui que Deus não esteja falando nele. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada, toda. Agora nós cometemos um erro grave. Irmãos, vamos fazer um negócio aqui, que a palavra de Deus se renova. Você já leu isso na Bíblia? Onde você leu isso na Bíblia? Se você leu, acha o texto aí quando a oportunidade de você falar aqui. Aonde você leu isso? Não tem isso na Bíblia. Palavra de Deus. Se você falar para mim que a palavra de Deus é o jornal de amanhã, ok. Se você falar para mim que a palavra de Deus é mais atual do que todas as notícias que ela está antecipando, ok, concordamos nisso. Mas que ela se renova? Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23. Sabe o que está escrito lá? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Irmão, se a palavra de Deus renovar a tua vida, eu acredito. Mas que ela se renova, eu não acredito. Não. O que a Bíblia diz sobre isso? Hebreus capítulo 4, verso número 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que a palavra de Deus é? Ela é viva. Ela precisa de renovo, pastor? Não precisa de renovo. Porque o que precisa de renovo? É o que está morto. O ensinamento é para isso. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva agora e ela é atemporal. Por isso, os profetas pregaram nela e a presença de Deus era notória. Por isso, nós estamos pregando agora, é notório. Se daqui 100 anos todos nós estivermos mortos e os nossos netos e os nossos bisnetos, tataranetos estiverem aqui ainda nesta terra, a palavra vai falar com eles. E por que ela vai falar com eles? Porque a palavra de Deus é viva. Ela não precisa de renovo, meu irmão. A palavra de Deus, ela é viva. Ela não é uma palavra para você botar no para-brisa do seu carro. Ela não é uma palavra para você abrir na sala da sua casa, como que expulsando o demônio no Salmo de 91. Ela é viva. Imagina que essa Bíblia é um coração. Ela está aqui assim agora, ó. 1, 2. A cada segundo ela está pulsando, porque ela é viva. Ela nunca morre, ela nunca se perde, ela nunca é ultrapassada, ela nunca deixou de ser uma coisa que o homem pode viver. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta, e ela vai e faz o que Deus quer. Ela penetra todas as coisas, ela é viva. A palavra de Deus não precisa de renovo. Nós precisamos. Capítulo 5, verso número 18. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota um tio se omitirá, sem que tudo seja cumprido. Tudo que está escrito vai cumprir. Eu não acredito, pastor. É uma coisa pessoal. Isso aqui não é coletivo. O que você importa diante da Bíblia, o que vale é o que a Bíblia pensa. A palavra de Deus vai se cumprir, e ela está se cumprindo. Irmão, nós precisamos voltar para a Bíblia desesperadamente. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra desesperadamente. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quantos de vocês leram a Bíblia hoje? Quantos de vocês estudaram a Bíblia hoje? Quantos de vocês já passaram 2 horas lendo e meditando na Bíblia? Pastor, eu passei. Então não é com você que eu estou falando, eu estou falando com quem não leu. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo dificílimo.
aonde a Bíblia, ela está em todos os lugares, em todos os cantos, tem culto. Se você não quisesse vir aqui hoje, eu tenho certeza que tinha uma campanha em outro lugar, tinha uma festa em outro lugar, em todos os lugares. Mas a palavra, que é, aqui ó, os puritanos falavam que a Bíblia é a boca de Deus. E as pessoas, aonde? Vê se elas estão nos voltando para a Bíblia. Não, eles não querem ler a Bíblia. Ninguém quer se fadigar na palavra. Ninguém. Nem obreiros, nem irmãs, nem irmãos, nem jovens. Ninguém quer se fadigar na palavra. Mas sabe o que Jesus disse? Que assim diz a palavra do Senhor: nem só de pão viverá o homem. Eu quero convidar os músicos aqui, por gentileza. Nós vamos finalizar, mas eu quero que você finalize com esse pensamento. Aonde nós vamos parar, irmãos, com toda a nossa falta de apetite espiritual? Olha aqui, versículo 18. Porque em verdade nos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jovem nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora verso 19, para a gente finalizar. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos. Duas coisas são ditas aqui no verso 19. Presta atenção, não acabou não. Verso 19. Primeiro, Jesus está dizendo assim, ó: quem violar os mandamentos. Segundo, ele está dizendo: quem ensinar os mandamentos de maneira errada. Por que ele fala violar antes de ensinar? Porque antes de eu estar pregando aqui, eu preciso viver o que eu estou pregando. E esse é o mais difícil. Essa é a nossa maior dificuldade e realidade. Nós precisamos viver a palavra antes de pregar. E isso é um contexto, porque ele quer apertar um pouquinho mais no versículo número 20. Ele vai dizer: qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Hoje você está sentado na mesa, tá? Você pode levantar a mão para o céu. Na minha casa, só desse texto aqui, eu tenho 5 comentários, 5 autores diferentes. Você está sentado na mesa. Hoje você, aquela mulher cananeia, lembra? Não, eu não quero sentar na mesa, eu quero as migalhas. Você é quem está sentado na mesa. Hoje você está aqui, você está farto, você tem tudo que você quer. Você tem a versão NVI, a King James, revista atualizada, João Ferreira, você tem tudo que você quer, tudo. Você tem a Torá na sua mão, você tem os ensinamentos, até os livros apócrifos que você tem, para consultar o que não se deve fazer, até isso você tem. E o que você tem feito com isso tudo? Vai existir um dia, sabe quando você está com fome? Não é jejum, quando você está com fome. Gente, de fome, se eu não comer eu vou morrer. Gente, eu acho que eu estou morrendo, minha barriga está encostando a costela. Gente, eu estou com fome. Você vai sentir isso da palavra de Deus. Esse mundo vai querer, ele vai desejar a palavra de Deus. E sabe o que vai acontecer? Não haverá palavra de Deus. Sabe o que Jesus está ensinando? Essa aqui é a lei de Deus. Eu não vim destruir essa lei. Não rasgue os 39 livros do Antigo Testamento, não. Essa é a palavra de Deus. Abrace ela, cuide dela. Você não tem uma Bíblia ainda? Compre uma Bíblia para você. O maior investimento que você faz na sua vida, meu irmão, é alimentar a sua alma. Pastor, eu não gosto dessa versão, então muda a versão, compra outra. Pastor, eu não gosto dessas letras, pequeno demais, então compra uma grande. Hoje você tem a possibilidade de satisfazer a sua alma. Quem acredita no poder da palavra, diga amém. Amém. Leia a Bíblia, meu filho, para você ser sábio. Creia nela para você ser salvo. Coloque ela em prática.
prática para você ser santo. Essa palavra, ela contém a luz para direcioná-lo, o alimento para sustentá-lo, o consolo para animá-lo. Essa palavra é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, é a espada do soldado, é o estatuto de todo cristão. Ame a sua Bíblia mais do que tudo na vida, e a palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ainda que tudo falte na tua vida, meu irmão, se você tiver a palavra, você está alimentado. Ainda que você não tenha saúde, Jesus é a palavra, Ele é a saúde. Tudo que você tem está aqui, ó. É tão pequeno, parece tão insignificante, mas não é. Mateus 5:20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Vamos trabalhar isso na próxima terça-feira. Próxima. Mas o que Jesus está dizendo ali é que tudo que nós lemos devemos colocar em prática. Foi de Deus o louvor que o Alex cantou, que eu ia louvar ele também. Coloca aí, 322. Bota no refrão desse louvor. Irmãos, quando eu ouço esse louvor, eu fico tão maravilhado. Como que Deus é bom. E inspirou pessoas, colocou dom na vida de pessoas. Já fazer um louvor tão maravilhoso como esse. 322. Coloca o refrão dele primeiro aí. Vamos meditar na letra desse louvor. Vamos louvar a palavra de Deus. Como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Glória! São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. É a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Toda a igreja, nunca mais não vai escrever mais sobre isso. Que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Toda a igreja, sobre a cruz foi derramado o seu sangue. Está escrito aqui, ó. Uma lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram como escravos sobre a cruz. Tudo isso me conta. Por que te contar? Porque está escrito. Adore Ele. Nunca mais vai ser ouvido que converta o a louvar a Deus com alegria e de glória, que nos fala de perdão e transforma o homem velho. Tem mais um estrofe ainda. Quero continuar ouvindo a história da história. Vou pra contar. Estou fluindo este conto de amor. Do juízo fui liberto da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Toda a igreja, minha alegria. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador. Como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Só quem
crê no poder da palavra, aplaude a Jesus Cristo de Nazaré. Glória! Graças de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz: amém. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de É isso, meus irmãos. Muito encerrado. Palavra maravilhosa. Espero que tenha gostado. Espero que tenha assistido até o final. Comenta aí. Deixe seu comentário. O lugar que você fala, o lugar que você mora, a sua cidade. E venha nos fazer uma visita. Vem. uma nova criação. Sobre a cruz foi derramado, o seu sangue revelou. Uma lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais ouvido de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho.